Olá, vamos falar um pouco sobre a história recente dos processadores. Temos aqui uma lista dos processadores AMD, por exemplo, 386, 486, 586, K6, K62, até a plataforma mais recente de hoje, que é a plataforma Zen. E a plataforma Intel, vamos ver os vários processadores mais antigos, mais elementares, 286, 386, 486, 586, Pentium MX, Pentium 2, 3, 4, Core 2 Duo e os processadores atuais. Esse foi um dos primeiros processadores da Intel, em 1972, operando a uma velocidade de 200 kHz a 800 kHz, isso é menos que 1 MHz. Ele foi fabricado teoricamente para calculadoras. Teve também outros fabricantes que faziam o mesmo chip, chips semelhantes, por exemplo o 8080, né? Esse daí é um caso de um chip feito pela Mitsubishi. Esse é um processador 8080 da Intel. Aqui também temos outro de outro fabricante. Eles operavam como faziam um chip para a Intel em um acordo, porque a Intel não poderia ser a única que fosse a desenvolvedora do chip. Teve aí em 1976 o 8085. Nessa época o chip era muito baseado como se fosse um microcontrolador, né, ou algo semelhante assim, mas ele já tinha as instruções x86 para poder operar as instruções necessárias para o funcionamento de um computador. E aqui um 8086, em 1978. Ele já teve uma complexibilidade maior e também maior velocidade, de 5 MHz. Aqui uma outra foto, mas de cerâmica. E essa é a versão de plástico. Para perceber que como não esquentava tanto, né, era de plástico. Temos também aqui um modelo de 8086 produzido pela AMD. A AMD tinha um contrato com a Intel como fonte secundária, por imposição da IBM. A Intel queria vender os processadores para a IBM, mas a IBM falou que por compliance tinha que ter no mínimo 2 fornecedores do chip, 2 fabricantes, no mínimo. Então por isso que a Intel começou a fazer contratos com outros fabricantes, e nós vimos então essa fusão de vários fabricantes produzirem aí o chip e ter aí, por exemplo, esse caso de ter o logo da AMD em um chip Intel. Aqui é um chip 9080 baseado na arquitetura do Intel 8080, fabricado pela AMD. Esse daqui é a primeira linha do 186. Ele, digamos que é uma melhoria do 8080, mas com 8 MHz. Aqui outra versão de 8 MHz em cerâmica. Em 85 começou a surgir os processadores 286. Eram processadores de 16 bits, eles não operavam coisas mais elevadas. Por exemplo, o Windows só foi surgir mais tarde, né? Nessa época era mais sistemas baseados em DOS. Aqui temos um caso de do chip do 286 com o logo da AMD sobre ele. Também era fabricante que fazia o chip aí em nome da Intel. E temos a Siemens e a IBM também fabricando aí processadores para serem fonte secundária. Para a Intel não ter apenas exclusividade, a IBM exigia que houvesse aí fontes secundárias. Então começou a linha do 386 e a AMD rompeu com a Intel.
lançando sua própria linha de processadores, batendo de frente com a Intel e outros fornecedores. Também teve vários outros concorrentes, mas eles acabaram morrendo pelo caminho. Mas muitos deles ainda fizeram sucesso. Então, digamos que em 1985 começou a batalha entre AMD e Intel, com os processadores 386. O 386DX operava na velocidade de 25 MHz. Em 86, com alguns processadores chegando à velocidade de 33 MHz. E alguns chegando à velocidade de 40 MHz. Em 86. Também havia alguns chips embarcados na placa-mãe, como vemos nessas duas fotos, tanto da AMD como da Intel. E também algumas versões voltadas para dispositivos móveis, apesar de que aquela época não era tão comum, mas a Intel já planejava algo referente à economia de energia. Em 1979 surgiu finalmente o processador 486, na velocidade de 25 MHz. Foram também os primeiros processadores de 32 bits, possibilitando aí o surgimento do Windows. Aqui temos também outros fabricantes que fabricavam os processadores 486, eram concorrentes. Mas a Intel acabou dominando aí o mercado, né? Em 1989 lançou aí o 486DX com 33 MHz de velocidade. Em 92 lançaram o SX. Também veio a versão SL. Essa é uma versão de baixo consumo elétrico. E também tinha sistema de gerenciamento de energia, também voltado para equipamentos portáteis. Surgiu então, em seguida em 92, o SX2. Ele tinha a unidade de processamento de ponto flutuante desativada. Provavelmente naquela época provavelmente tinha algum problema na hora da fabricação, então alguns vieram sem essa unidade e alguns vieram com a unidade só que desativada para não ter problemas para o usuário. Começaram a surgir então, a partir de 93, o DX2 com o dobro da velocidade. O DX2 ele tinha capacidade de ficar a 2 vezes o clock do barramento da placa-mãe. Então a placa-mãe poderia operar em 25 MHz ou 33 MHz, o famoso FSB, né, barramento, mas o processador internamente ele conseguiu operar no dobro da velocidade. Também tinha uma coisa que era muito comum nos computadores naquela época, que era o botão turbo. O botão turbo servia para reduzir a velocidade do processador e não aumentar. Ou seja, a velocidade normal do processador era o turbo. A velocidade reduzida era com um turbo ativado, na realidade. Então a pessoa tinha que ativar o turbo para ele ficar lento, digamos assim. Porque assim, na placa-mãe tinha que fazer um curto para a placa-mãe ficar lenta. Toda vez que tivesse em curto, a placa-mãe toda ficava lenta. Então por isso que a função do turbo era invertida. Toda vez que o turbo estava ativado, a placa-mãe ficava lenta.
Toda vez que o turbo ficava desativado, ficava na velocidade normal, ou seja, ficava todo rápido. A principal utilidade do turbo era por causa que tinha alguns jogos para MS-DOS e tudo mais que operavam de forma muito rápida nos processadores 486DX2, devido à sua velocidade dobrada. Um outro detalhe é que esse Enable Write Back Cache é uma outra tecnologia que foi inventada também nesse período, e somente os processadores que têm o E comercial EW têm a tecnologia. Os que têm apenas o E comercial IE, acho que podemos ver aqui em alguns outros, por exemplo, esse só tem o E comercial IE. Ele utiliza somente o write, um outro tipo de tecnologia para gravar no cache. Essa tecnologia possibilitou trabalhar de uma forma diferente, então ele acabou ficando também mais rápido. Aqui vemos um DX4, lançado também em 93, só que nesse caso ele não tem a tecnologia write back, né? E ele foi desenhado para operar 3 vezes o clock externo, não 4 vezes como o nome pressuposto diz. Ou seja, a placa-mãe pode operar em 25 MHz e 33 MHz e o processador internamente está rodando em 75 e 100 MHz. Em 94, também vimos processadores de baixo custo e também vimos processadores da AMD 486 e 94. Como forte concorrente, custando bem menos do que os preços dos processadores da Intel para fazer frente ao mercado. Também lançaram compatibilidade com Windows, naquela época já tinha o Windows 3.11 e estava sendo preparado a introdução do Windows 95. E alguns processadores já saíam preparados para o Windows 95, como vimos aqui nesse caso. Esse processador é um DX4 de 120 MHz. E também houve alguns processadores de 133 MHz que começaram a surgir com o advento aí da AMD frente com a Intel. Aqui temos como que era o silício, né, a parte interna do processador de um DX2 e um DX4 120. Outros modelos de outros fabricantes. Isso daqui é o X86. Ele também foi baseado na arquitetura do 486 para aproveitar o mesmo socket, o mesmo plataforma, ou seja, se você tivesse um computador 486, poderia usar um processador 586 da AMD em sua plataforma. Esse processador aqui tem jumpers para poder configurar algumas coisas de write back e tudo mais, ele era mais flexível. Esse daqui também, 586, 133 e 150 MHz. Vemos aqui também a Intel. Ela tentou lançar uns processadores 586, só que como já tinha alguns problemas de patente ou alguma coisa, então eles resolveram trocar o nome. Mas teoricamente esse daqui seria o 586 da Intel. Eles começaram a chamar de processador Pentium. A primeira plataforma também baseada em processador de cerâmica, mas já mudaram o socket para socket 4, deixando de ser compatível com o socket anterior. Então quem tivesse um processador Pentium não poderia usar mais a plataforma antiga, teria que atualizar a placa-mãe para uma outra versão. E repare que a velocidade desses daqui é de 60 MHz, é mais baixo do que a velocidade dos outros processadores. Até mesmo DX4, teve alguns processadores DX4 de 120 MHz da própria Intel e eles fizeram um Pentium mais lento do que a plataforma anterior.
daqui foi a primeira linha para os sockets 5 e 7, um novo tipo de socket para os processadores. Em 95 começaram a aparecer processadores de plástico. Claro que com um dia a parte principal de metálico, né, para poder ajudar a resfriar o processador e tudo mais, exigindo aí um cooler para dissipar o calor, ainda para socket 5 e 7. Foi a primeira plataforma, esse daqui, o anterior aqui, também conhecido como P5, né, P5, plataforma P5, como se fosse 586. E tem esse 5.4, P54. Então não seria Pentium 5, seria considerado como se fosse um Pentium P54. E a AMD continuou a produzir os processadores, agora para socket 5, para dar uma alternativa, chamado também de 586, como alternativa para quem não quisesse utilizar os processadores da Intel e utilizar um processador mais barato. E então também começaram a aparecer os processadores K5 de 166 MHz, 116 e velocidades semelhantes. A Intel então introduziu o Pentium MMX. O MMX com novas instruções para permitir aí com que jogos e algumas outras coisas pudessem ter uma multimídia, uma interatividade melhor. Esse processador já teve 4,5 milhões de transistores dentro dele. O Pentium MMX do ano de 96. Ele estava operando ainda em 166 MHz. E a AMD então lançou K6, que fez muito sucesso ainda na época do Windows 95. Já em 97, com 166 MHz e o dobro da quantidade de transistores. E também embarcando a tecnologia MMX. Aqui vimos já um processador em 97 de 300 MHz com 8,8 milhões de transistores. Foi lançado na época de abril. Para não perder a questão da velocidade, a Intel então lançou o Pentium MX de 233 MHz com 4,4 milhões de transistores. Foi um sucesso na época o MMX, com muita divulgação, muita propaganda, e com a nova velocidade também chamou a atenção. Mas a AMD já estava na frente, com outras velocidades e outros processadores com muito mais transistores. Por exemplo, o K6-2 estava já com 9,3 milhões de transistores, rodando a 266 MHz. E a Intel estava já planejando aí o lançamento do Pentium 2, baseado em cartucho, com 7,5 milhões de transistores. Também começaram a fabricar os processadores Celeron, que era uma versão simplificada com menos recursos que as linhas principais, para fazer frente aí aos processadores da AMD, que eram já mais baratos que a Intel. Então a AMD decidiu em 99 fazer um processador K6-3 de 400 MHz com 21,4 milhões de transistores, enquanto que a Intel ainda trabalhava com 9,5 milhões de transistores, apesar de também ter elevado a velocidade para 450 MHz com um novo Pentium 3. Ainda em 99, a AMD lançou a plataforma Athlon, com 800 MHz, 22 milhões de transistores, avançando aí para a plataforma tipo K7. Claro que eles deixaram de usar esse nome K7 e passaram a utilizar a terminologia apenas do processador, da tecnologia, internamente chamando de plataforma K7.
Esse foi o primeiro processador de 1 GHz da AMD, que começou a fazer muito sucesso ainda na época de 99. A Intel tentou fazer um processador de 1 GHz, só que não conseguiu. Teve problemas, inclusive teve até recall. Então lançaram um processador com 900 MHz, com 28,1 milhões de transistores, mas a AMD já estava com um processador de 37 milhões de transistores. No ano de 2000, a AMD lançou uma outra linha chamada AMD Duron, como se fosse uma linha de baixo custo para as pessoas poderem acessar também os processadores da empresa, como se fosse um Celeron da Intel. E a Intel anuncia o Pentium 4 em maio de 2000. No ano de 2001, a AMD conseguiu processadores alcançando velocidades 1.5 GHz, com 37,5 milhões de transistores, bem mais do que da Intel. A Intel ainda desenvolvia alguns processadores Pentium 3, agora com velocidades mais rápidas, e também Pentium 4, a primeira versão. A AMD continuou no ano de 2001 a fazer processadores cada vez mais rápidos, ficando cada vez mais rápido que a Intel. Mas ele tinha um grande problema. Esses processadores eles simplesmente queimavam se não tivesse uma boa refrigeração. Ou seja, se você estivesse jogando, o dia desse processador realmente ele colapsava e podia até pegar fogo. Ao contrário que da Intel, eles faziam alguns vídeos explicando que tinha um controle de temperatura do processador. Caso o fan ou alguma coisa parasse de funcionar, o processador ele congelava sem danificar o componente, desligando partes do seu próprio processador para economizar o calor. No ano de 2001, ainda a Intel chegou com um processador de 1.8 GHz com 55 milhões de transistores, mas a AMD lançou o Athlon XP 1900+, ainda na plataforma cassete. No ano de 2002, o Athlon XP chegou com 54,3 milhões de transistores e 2.800+. E o Pentium 4 chegou com a tecnologia HT, podendo aí ter o Hyper-Threading, que aí, por exemplo, tem um único processador, mas ele conseguia separar como se fosse dois processadores virtuais, dividindo aí as tarefas, podendo ser mais interativo para multitask. Então, se você tinha um programa e precisava consumir o recurso computacional dele, você tinha que utilizar ele, digamos, com a tecnologia Hyper-Threading para ele poder consumir duas threads separadas. Porque um único programa ele conseguia consumir apenas 50% do processador. Então, os outros 50% ficavam reservados para outras aplicações. Foi a primeira vez que a Intel começou a introduzir algo relacionado a isso. Até então, todos os processadores eram sempre single core, apenas uma única linha de processador. Claro que isso não impedia de rodar vários programas ao mesmo tempo, mas um único programa poderia travar a máquina toda. Em 2003, então a AMD lançou um processador com 105,9 milhões de transistores. Realmente um recorde, um marco, dobrando a capacidade do que a Intel entregava. O Pentium 4 HT de 3.2 GHz, o processador mais rápido da Intel, então, só tinha 55 milhões de transistores. Em 2004, vimos então a plataforma LGA 775 começar a existir, e com processadores com 125 milhões de transistores na Intel. E a AMD acabou ficando um pouquinho para trás, com processadores de 68,5 milhões de transistores e 76 milhões de transistores, mas utilizando novas tecnologias, como 130 nm e 90 nm.
e para 2 sockets diferentes. Em 2005 a Intel começou a fabricar então o Pentium D 2.8 GHz com 230 milhões de transistores. E a AMD conseguiu entregar um processador com de entre 154 milhões e 220 milhões de transistores, conseguindo chegar a uma velocidade teórica de 4.800 mais. Isso com overclock e tudo mais, mas com velocidade base clock de 3.600 MHz. E já era um processador dual-core. Dual-core de fato, tinha 2 processadores dentro do seu die. Enquanto que o Pentium D também ele chegou a ser dual-core. Também introduziram a tecnologia dual-core. Em 2006, a Intel lança o Core 2 Duo. Processador realmente de dual-core, mas ele não tinha tecnologia HT. Ele apenas trazia 291 milhões de transistores e a AMD ainda tinha um processador de 154 milhões de transistores. O Athlon 64X2, 5.000 mais, teoricamente chegando até a velocidade de 5 GHz. É claro que esses 5.000 mais era, digamos, a impressão que a AMD dava como jogada de marketing, dizendo, meu processador dá a impressão de que você está usando o computador com 5 GHz. Mas ele roda numa velocidade bem mais baixa que isso, como vemos, por exemplo, nesse modelo 6400 mais. A velocidade real dele é 3.2 GHz com 227 milhões de transistores. E a AMD lançou o Intel Core 2 Quadro de 2.4 GHz com 582 milhões de transistores, o dobro da AMD, e com 4 núcleos. Em 2008, a Intel lançou nova linha de processadores baseados na tecnologia de 45 nanomilímetros, enquanto que a AMD ainda estava trabalhando com 65 nanomilímetros, mas lançaram um Phenom X4 com 4 núcleos também, mas com 450 milhões de transistores, quase a mesma coisa. Já em 2009, a AMD lançou o Phenom 2, também quadro-core, mas com 758 milhões de transistores, mas a Intel também não deixou para trás e fabricou o primeiro i5 750 já no LGA 1156, deixando para trás o 775. Com 774 milhões de transistores, a primeira geração do Core i5, i7 que nós conhecemos atualmente. Em 2010, a AMD lançou o processador 6X Core com 904 milhões de transistores, o Phenom 2 X6. E a Intel lançou também o Core i7 6 Core, conforme está na caixa. 6 Core é o termo que eles usam para esse processador, também com 6 cores, mas com a quantidade de transistores bem abaixo, 774 milhões de transistores. Tem também tecnologia HT, então dava a impressão que o usuário estava usando na realidade 12 processadores. Foi um grande avanço. Em 2011, a AMD começou a focar mais na linha de APUs, que são processadores com GPUs integradas. E a Intel também lançou processadores com GPUs integradas na plataforma LGA 1155 SandBridge. Aqui já teve um salto na quantidade de transistores. 1.14 bilhões de transistores, já na tecnologia de 32 nanomilímetros, enquanto que a AMD trabalha em 758 milhões de transistores, uma quantidade bem diferente de transistores. Mas logo em 2011, a AMD lança o FX, também chamado de Bulldozer, plataforma Bulldozer, com 1.2 bilhões de transistores, enquanto que a AMD ainda trabalha com 1.14 bilhões de transistores.
a segunda geração da plataforma i5. Em 2012, a Intel lança a terceira geração do i5 e a AMD lança o FX 4300 de 3.8 GHz, também com 1.2 bilhões de transistores. A plataforma Bulldozer ficou por muito tempo, digamos uns 3, 4 anos, com um foco aí da linha da AMD. Em 2013, a Intel lança os processadores de quarta geração, com 1.4 bilhões de transistores. E a AMD lança o FX 9590 de 4.7 GHz, rodando na frequência real de 4.7 GHz no mínimo e até 5 GHz em alguns momentos, e com 8 núcleos. Foi o primeiro processador de 8 núcleos para uso doméstico. Em 2014, a AMD continua o foco no desenvolvimento de processadores com vídeo embarcado, com 3.5 GHz, 2.4 bilhões de transistores, praticamente o dobro da Intel, usando uma nova tecnologia, uma nova plataforma. Então a Intel lança o processador de quarta geração no LGA 1150, com 1.4 bilhões de transistores. Em 2015, então vemos a plataforma de quinta geração. Porém, essa linha de processador foi a única linha que foi gerada nesse ano. Parece que a Intel teve alguns problemas ou de repente focou em outras coisas, porque esse foi o único processador comercializado para a linha de desktop. Não teve mais nenhuma outra versão, só teve esse processador para o LGA 1150 com 1.4 bilhões de transistores. Enquanto que a AMD trabalhava numa outra plataforma, a Carrizo, de sexta geração de APUs, que na realidade eles lançaram somente no próximo ano. E então, em 2016, a AMD lançou o Athlon X4 FM2+, de 3.5 GHz, com 3.1 bilhões de transistores já trabalhando em tecnologia de 28 nm. Mas a Intel lança o Skylake, de 14 nm, processador de sexta geração. Em 2017, a Intel lança o processador de sétima geração, Kaby Lake, no LGA 1151, 4.2 GHz e 1.7 milhões de transistores. Mas a AMD fez realmente um sucesso. O processador Ryzen saiu em disparada, chamando a atenção de muita gente, porque percebia que era nítido, que era muito mais rápido que os processadores Intel e muito mais barato. Alguém que usasse um Ryzen 7 com certeza poderia dizer que não veria nenhuma diferença se tivesse o mesmo processador do concorrente. O AMD Ryzen 7 1700X utiliza a plataforma Zen de 14 nm e com 4,9 bilhões de transistores. Ele não tem placa de vídeo integrada, não tem nenhuma GPU, então eram os transistores somente para processamento, ou seja, o dobro de processamento em questão de transistores, em questão de hardware físico do que da Intel. Em 2018, a Intel então lança a oitava geração, Coffee Lake, no LGA 1151. E a AMD lança o Ryzen 3 com a GPU integrada, mas com uma RX Vega 8, contendo ainda os 4.9 bilhões de transistores. Em 2019, o Ryzen 7 3700X com 3.6 GHz, tecnologia Zen de 12 nm. A Intel ainda trabalha em 14 nm com Core i5 de nona geração 9400 Coffee Lake, no LGA 1151. O Ryzen 7 3700X já tem 5.9 bilhões de transistores, praticamente 6 bilhões de transistores, usando a plataforma M4 e com um TDP impressionante de apenas 65 watts.
a AMD fez realmente um sucesso com os últimos processadores, deixando ele bem mais frio. Ele opera de forma mais fria. Os processadores Athlon, os primeiros da época lá de 1 GHz, 1.4 GHz, os 2000 mais, 3000 mais, 4000 mais, era muito quente. Você tinha que ter um bom dissipador, porque corria o risco de queimar o processador. Mas desde a época aí dos bulldozer da vida não tem mais risco de queimar o processador, porque ele já faz gerência aí de temperatura, mas o Ryzen se sai muito bem nisso, desde a primeira geração, que o processador opera com uma temperatura muito baixa. E no ano de 2020, nós vimos aí o Ryzen 7 de quarta geração, com a nova plataforma Renoir Zen 2 de 7 nm. A Intel ainda fabrica processadores na tecnologia de 14 nm. A Intel lançou o processador de 10ª geração, Comet Lake, com 6 núcleos e 12 threads, e com um TDP de 125 watts, ou seja, bem maior do que do Ryzen. Não tem informação de quantos transistores tem esses novos processadores, mas a AMD continua mantendo a quantidade de transistores com algumas melhorias significativas na questão de plataforma. Com 7 nanômetros, com certeza eles vão economizar em energia, eficiência e em tamanho, podendo aí acelerar a plataforma para ter mais transistores, mais poder de processamento, mais GPU integrada e muito mais. Espero que tenha gostado desse vídeo. Lembrou dos antigos processadores que você de repente já teve? Espero que tenha gostado e até mais.